Meus irmãos, convido os amados a abrirem a palavra de Deus na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Faremos a leitura dos versos 5 a 11. Colossenses, capítulo 3, versos de 5 a 11. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Senhor nosso Deus, nós agora nos colocamos na Tua presença e nos derramamos como cantamos aqui, dizendo que Te amamos e que somos gratos pela Sua grandeza e majestade. E rogamos que o Senhor fale conosco por meio da exposição da Escritura Sagrada. No nome de Jesus é que nós oramos e que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero ler um trecho de um livro que particularmente gosto demais. Nós estudamos esse livro na nossa escola bíblica dominical no ano passado. Este livro, Instrumentos nas Mãos do Redentor. E este livro, escrito pelo pastor Paul David Tripp, ele fala um pouquinho sobre essa conversa que eu tive aqui com os nossos filhos, com as crianças. E ele diz o seguinte: por um breve período de tempo, quando Deus criou o mundo, pessoas perfeitas andavam num mundo perfeito e em perfeita comunhão com Deus. O ambiente era rico e exuberante, com um conjunto de animais que habitavam o ar, a terra e o mar. Cada necessidade física ou espiritual era totalmente suprida. Não havia fome ou doenças a serem temidas. Não havia mato ou espinhos nos jardins. Homem e mulher, Adão e Eva, viviam em perfeita harmonia um com o outro. Não havia competição descabida, nem luta pelo poder, vingança ou recriminação. Não haviam conspirações secretas ou palavras ásperas. Não havia medo, culpa, vergonha ou rebeldia contra a autoridade. Havia entendimento, comunicação e amor. Não existia luta com a identidade, ansiedade, depressão ou vícios. Não existiam histórias pessoais doloridas a serem superadas. Não havia medo pelo que poderia acontecer a seguir. Nem havia motivações ambíguas ou luta com desejos desordenados. Não havia tentação para pecar. Com Deus havia a mais perfeita união. As pessoas amavam, adoravam e obedeciam, assim como foram criadas para fazer. No frescor do dia, elas realmente andavam com Deus no jardim, desfrutando de perfeita comunhão com o seu Criador. Eram as gerentes residentes colocadas ali para governar o que ele tinha criado. Faziam bem o seu trabalho. Deus não tinha razão para confrontá-las e não tinha nada a confessar. E elas não tinham nada a confessar. Tudo estava bem dia após dia. A vida era muito melhor
do que qualquer coisa que poderíamos imaginar de nossa perspectiva marcada pelo pecado. Mas, por que tem que ter um mas, né? Mas, lamentavelmente, não durou muito. O homem e a mulher saíram do plano ordenado por Deus, com o ato de rebelião mais significativo jamais cometido. Em um segundo caiu tudo por terra. Toda a surpreendente beleza daquele mundo foi profunda e permanentemente afetada. Num instante, medo, culpa e vergonha se tornaram o padrão das experiências humanas. Pessoas que viviam em perfeita harmonia, agora acusavam, enganavam e brigavam pelo controle. Ervas daninhas e doenças se tornaram preocupações diárias. As pessoas começaram a desejar o que era mal e fazer o que era errado. Em vez de se submeterem à autoridade de Deus, viviam como se fossem seus próprios deuses. O mundo, que uma vez cantou a canção da perfeição, agora gemia sob o peso da queda. O pecado alterou cada pensamento, desejo, palavra e ação. Criou um mundo de inconsistências, motivações ambíguas, adoração de si mesmo e de total egoísmo. As pessoas desejavam ser servidas, mas odiavam servir. Almejavam o controle e nutriam ilusões de autossuficiência. Elas se esqueceram de seu Criador, mas adoraram a criação. Em vez de amarem as pessoas e usarem coisas para demonstrar esse amor, amaram as coisas e usaram as pessoas para consegui-las. A segunda geração da humanidade cometeu até assassinatos. Começaram a mentir, a trapacear, esconder e negar. As pessoas sofriam nas mãos das outras, desde a negligência momentânea até atos indescritíveis de abuso físico e sexual. Pela primeira vez, as pessoas choraram de tristeza íntima e sofrimento exterior. Deus agora viu o seu mundo devastado pelo pecado. Ele se recusava a deixar que o mundo continuasse assim. Então, estabeleceu um plano. Levaria milhares de anos e ele utilizava as forças da natureza e controlaria o curso da história humana, mas ele o faria. Do momento da queda, geração após geração, controlou tudo para que um dia ele pudesse consertar o que havia sido danificado de maneira tão terrível. No momento certo, mandou seu Filho único para o mundo. E pela graça, nós temos a redenção. Pela graça, nós temos a salvação. Pela graça, pela misericórdia do Senhor, nós temos agora a suficiência em Cristo. E eu e você não precisamos mais viver neste padrão pecaminoso. E nós temos olhado para a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses e temos visto essa maneira maravilhosa como o Senhor mostra à sua igreja como nós agora devemos viver. Nós temos estudado essa carta e temos visto que o apóstolo Paulo, ele nos chama para nós agora, nós que já morremos com Cristo, nós que já ressuscitamos com Cristo, como diz o verso de número 20 do capítulo 2, e também o verso 1 do capítulo 3, e aí nós já estudamos, não é essa condicional que está ali no original, mas sim a certeza, se morrestes ou se fostes ressuscitados. A ideia do texto é, já que vocês morreram, já que vocês ressuscitaram com Cristo, agora vocês devem viver uma vida nova. Porque este mundo quebrado, ele agora é redimido por Jesus Cristo. E o padrão da ansiedade, da culpa, da vergonha, do medo, não precisa mais ser padrão. O padrão agora pode ser uma nova vida em Cristo. Em Cristo. E aí, então, o apóstolo Paulo, ele conclama a igreja de Colossos e a nós a buscarmos as realidades celestiais, que são, de fato, os sinais da verdadeira vida com Cristo, da verdadeira espiritualidade, e o ponto de partida para uma vida prática, para uma santidade individual e comunitária. Então,
É surpreendente quando Paulo fala sobre fazer o pecado morrer na nossa vida, aqui e agora, hoje. E Paulo, ele não disse isso de maneira aleatória, ele vem dizendo isso continuamente. O que Deus já fez por nós, a redenção que temos em Cristo, a salvação que temos em Cristo. E é certo que no momento da salvação, o velho homem, ele é crucificado com Cristo. E nós renascemos para uma nova vida em Cristo. Mas a realidade dessa nova vida em Cristo, ela deve ser confirmada com o viver de maneira prática do cristão. Não pode haver santidade ou maturidade numa vida em que o pecado domina a nossa vida. Nós morremos para a punição do pecado. Ou seja, agora em Cristo, eu e você estamos livres dessa culpa. Eu não preciso mais viver neste padrão pecaminoso. Por quê? Porque Cristo morreu por nós. Ele se fez pecado no meu lugar. Ele cumpriu o propósito de Deus para nos reconciliar e consertar todas as coisas. Então, querido, eu não preciso mais viver assim. Você não precisa mais viver assim. Eu não preciso carregar um peso, um fardo que Jesus carregou. Ele diz, se você está cansado e sobrecarregado, venha a mim, que eu carrego o fardo, porque o meu fardo é suave e leve. Então, nós somos livres da culpa do pecado, mas o pecado ainda está presente neste mundo caído. E nós ainda somos pecadores porque não fomos plenamente restaurados. O seremos no dia da redenção final, no dia da glória. Mas o que o Senhor faz? Ele agora nos dá poder para vencer o pecado. Então, agora sim, nós temos que caminhar na nossa vida prática, nos despojando, fazendo morrer a velha natureza, nos despojando dessa velha natureza e nos revestindo em Cristo. E Paulo, então, ele relaciona aqui alguns dos pecados mais comuns e mais preocupantes que todos nós, como crentes em Cristo, enfrentamos. E é por isso que nós devemos continuamente fazer com que o pecado morra, submetendo a nossa vida à ação do Espírito Santo e da Palavra de Deus. E o crente em Cristo Jesus, o cristão, ele deve se vestir espiritualmente de acordo com a sua nova identidade. Eu não sei você, mas eu tenho 2 RGs. Você deve ter um só, né? Talvez se você é de outro estado, você tem 2. Certa vez eu fui fazer alguma coisa que precisava do meu documento, e eu tinha aquele RG antigo, e antigamente era assim, né? Não ficava mudando de RG. E eu tinha lá o meu RG, que eu sabia de cor e salteado. Hoje demorou para eu decorar o novo número. E aí quando eu fui lá num cartório registrar um documento, não, isso aqui não vale. Eu falei, não vale? Como assim não vale? Tem que tirar um novo. E aí eu fui lá no Poupa Tempo para retirar um novo, só que eu sou nascido lá em Pato Branco, lá no Paraná, né? E aqui em São Paulo não tem essa ligação com o meu número de RG, que era 6.270.160/7, acho que era um negócio assim. Aí agora o meu virou 500 e lá vai, não sei, virou 500, nem lembro o número direito. E aí me deram um novo RG. Esses dias eu estava mexendo em alguma coisa lá, não sei se de INSS, alguma coisa, aí eu fui ver que está registrado lá que eu tenho 2 RGs. Eu falei, nossa, está aqui, eu pensei que tinha apagado o outro. Não, está lá. Mas a nossa vida em Cristo é mais ou menos isso. Você tinha uma velha vida, você tinha um velho RG, e agora em Cristo você tem um novo RG, uma nova vida, uma nova identidade. E nessa nova identidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me devestir das vestimentas do estilo de vida antigo, pecaminoso, e me vestir com um novo estilo de vida criado e fundamentado no novo homem. Dessa maneira, queridos, eu quero falar com vocês nessa manhã sobre a nossa vida prática em Cristo. A nossa vida prática em Cristo. Na semana passada, nós vimos que nós já morremos, né, as semanas anteriores, e na semana passada que nós já ressuscitamos com Cristo. E que nós devemos, então, olhar
para a eternidade e buscar pensar nas coisas do alto e dessa maneira viver agora, pensando nessas coisas do alto, tendo isso como influência na nossa vida, a perspectiva divina, para que influencie a nossa prática com os nossos irmãos em Cristo, onde o Senhor nos coloca. Então, nós temos agora uma nova vida em Cristo, e eu tenho que buscar e pensar no que Cristo pensa, naquilo que Ele deseja, naquilo que é o propósito dEle para a nossa vida. Isso tem que dominar o nosso coração. Mas a pergunta é, como é que nós devemos viver essa nova vida em Cristo de maneira prática? A primeira coisa que o texto nos diz aqui no verso 5 é: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A primeira coisa que eu quero trabalhar com os irmãos é fazer morrer o velho homem. Matar o velho homem. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Como? O que tem que morrer? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, o texto traz aqui algumas orientações práticas para nós. Ou seja, a conclusão lógica, inevitável, do fato de que nós morremos com Cristo e que nós ressuscitamos com Cristo é que agora nós temos que eliminar as práticas pecaminosas do nosso coração, todas as nossas inclinações carnais, inclinações pecaminosas do nosso coração. E a ideia que o texto traz sobre eliminar as inclinações carnais, ela mostra aqui, e não passa despercebido, aqui um jogo de palavras que o apóstolo Paulo faz aqui nesse campo semântico. Ele diz no verso 3 do capítulo 3, ele diz assim: porque morrestes, vocês morreram. No verso de número 5, ele diz: façam morrer. Você pergunta, como assim? Você já não morreu e agora está mandando morrer de novo? Que coisa é essa? Então, essa observação é importante para que você perceba a relação aqui entre duas coisas que alguns dos nossos filhos talvez ainda não estudaram, mas estão aprendendo alguns no português, que são dois tempos verbais, o indicativo e o imperativo. E ele faz essa distinção, esse jogo de palavras, para mostrar o imperativo: fazei morrer as inclinações carnais. E se apoia no ato consumado, indicativo, de que já morremos com Cristo para essas inclinações. Então, é nesse ponto muito importante que nós temos que pensar, queridos, de maneira muito objetiva, sobre quais são as nossas inclinações carnais. Quais são os nossos pecados? Para que eu possa, de maneira prática, eliminá-los. Infelizmente, ainda vivemos com essas inclinações nesse lado de cada eternidade. Eu gostaria de não ter mais nenhuma delas. Mas, infelizmente, seminarista Davidson, eu as tenho. E acho que não sou só eu. Acho que você deve ter também. Mas é interessante que Deus nos dá todas as ferramentas necessárias por meio da palavra e da ação do Espírito Santo, para que nós possamos vencê-las. Como diria a minha querida e amada sogra, Deus nunca dá um cobertor menor do que você precisa. Né? Deus é aquele que chega de noite, quando você, muito provavelmente já fez isso com os seus filhos, quando você acorda no meio da noite, e está aquela noite fria, aquela noite complicada, e você levanta, vai lá e vê seu filho todo descoberto, o que você faz? Você cobre o seu filho para protegê-lo. É isso que Deus faz conosco. Ele nos dá tudo que é necessário. Nós somos pecadores e nós carregamos a marca do pecado. Todo e qualquer ser humano tem a inclinação para o mal. Não pense você que você é bonzinho não, querido. Mas aquele irmãozinho é tão bom. Mas é pecador. E por causa do pecado, lembra do padrão? Nós ainda temos isso, mas agora temos que vencer essas coisas e Deus nos dá essa preciosidade para podermos vencer por meio da palavra, por meio da ação do Espírito, vencermos o pecado. Então, o pecado que habita em cada um de nós, a depravação do coração, da mente, que afetam as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos pensamentos, as nossas afeições, que afetam a nossa vontade.
Tudo isso é uma marca que está presente na nossa vida. E a palavra de Deus nos ensina que o homem é totalmente maculado pelo pecado, em todas as dimensões do seu ser. E nós compreendemos melhor essa natureza terrena por meio dos seus efeitos. E Paulo então nos dá uma lista de 5 efeitos da ação dessas inclinações carnais, aqui no verso 5. Ele vai falar de prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza. Prostituição, impureza e paixão têm a mesma ideia. A nossa natureza terrena nos leva, primeiro lugar, à prostituição, ao pecado de natureza sexual. A palavra usada aqui para prostituição é a mesma palavra e tem um sentido muito amplo que é usada nessa relação com impureza e essa paixão lasciva, que está ligada a essas questões pecaminosas do homem, da natureza sexual. E são muito parecidas aqui no original a ideia dessas palavras. E elas parecem indicar todo tipo de desejo da nossa natureza terrena, que vai em direção totalmente oposta àquilo que Deus quer. E Paulo não está dizendo aqui, por exemplo, que o sexo seja em si algo errado, mas que os seres humanos fazem disso algo pecaminoso. Dentro do contexto correto, isso é uma bênção. Dentro do casamento. Mas o próprio Senhor, Ele estabelece esses limites. Ele é quem diz quais são as condições desses desejos e a maneira como eles são satisfeitos. Fora disso, ele se encaixa em todas essas categorias, prostituição, impureza ou paixão. E aqui também estão inclusos pecados como adultério, fornicação, práticas homossexuais, enfim, toda prática sexual fora do casamento estabelecido por Deus. E a natureza terrena, ela quer essas coisas. E queridos, esse é um dilema para nós, porque às vezes nós não falamos sobre isso, nós não ensinamos os nossos filhos sobre isso, mas o mundo lá fora vai ensinar. E se nós não ensinarmos da maneira correta, o mundo vai ensinar da maneira errada. Por isso tem um monte de gente com a mente distorcida e marcada pelo pecado e se deleitando no pecado. Por isso nós temos que ensinar aqui do púlpito coisas como essas, porque são pecaminosas. Imagine eu, dentro do nosso contexto, o dilema que eu não passei essa semana para estar aqui falando dessas coisas. Você pensa que eu não entrei num dilema? Mas sabe o que Deus falou comigo? Pregue a palavra, ensine a igreja, fale aquilo que a Bíblia diz, porque se nós não falarmos, o mundo lá fora vai falar, e o mundo lá fora vai falar de maneira distorcida, de maneira equivocada, trazendo uma perspectiva que não é bíblica, que não é a vontade de Deus. A nossa natureza terrena deseja a satisfação do seu jeito, da sua maneira. E aí o apóstolo Paulo continua na lista: desejo maligno, o desejo mau, que pode ser traduzido por cobiça maligna, porque não procede de Deus. Avareza. Avareza é o amor pelo dinheiro. Paulo chama isso de idolatria. Querido, se você vive pelo dinheiro, você é um idólatra. Se o seu objetivo na vida é ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, você é um idólatra. É isso que a palavra está dizendo. Se eu vivo assim, eu sou um idólatra. E é interessante notar o contraste que é estabelecido aqui. A natureza terrena tem um Deus na terra, o dinheiro. Mas o crente que tem uma nova vida em Cristo, ele tem um Deus no céu. Jesus, o Senhor. E o apóstolo, então, ele determina que o cristão busque as coisas de cima. Ele nos dá esse imperativo. Mas aquele que é avarento, que ama o dinheiro, ele vai buscar o Deus deste mundo. E a natureza terrena é completamente oposta ao que Paulo nos diz nesses primeiros 4 versículos desse capítulo. Ela se centraliza, a natureza terrena, no eu. Ela se centraliza em nós mesmos, naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo, naquilo que eu almejo, nas minhas paixões e nas minhas vontades. Mas lembre-se do que eu li no começo? O padrão do homem pecador é amar a si mesmo e não a Deus. E assim, um Deus
a semelhança do homem ele é construído. Isso é idolatria, queridos. Diante disso, uma pergunta que deve ser levantada, meus amados. Se já morremos com Cristo, como vamos fazer morrer ou eliminar essas inclinações? O apóstolo Paulo nos mostra o seguinte: vocês já morreram, portanto eliminem ou façam morrer essas inclinações. E é aqui que temos um fato do cristianismo, que o cristianismo ele é diferente de todas as outras religiões. De todas as outras religiões. Nas outras religiões se diz o seguinte: faça isso, isso, e você será salvo. No cristianismo não. O cristianismo não é assim. O cristianismo é totalmente diferente. Deus providencia a salvação. Cristo vem a esse mundo e se entrega em nosso lugar, e aí agora nós somos salvos. Então no cristianismo, que é diferente de todas as outras religiões, Deus diz assim: você é salvo em Cristo. Agora, em resposta ao que Ele fez, vive em obediência. Você não precisa fazer para ser salvo. Você é salvo por aquilo que Cristo fez. E o que você faz é resposta, até de maneira constrangida, por esse grande amor que Cristo tem por nós. Essa é a diferença essencial entre a religião da graça, que é o cristianismo, e as religiões do mérito, que são todas as demais religiões da humanidade. Paulo aqui nos diz: eliminai as vossas inclinações carnais. E então vocês vão experimentar a crucificação com Cristo Jesus. Ele não diz isso. Ele não diz: eliminai as vossas inclinações para você experimentar isso. Muito pelo contrário, vocês já foram crucificados com Cristo. Vocês já morreram com Cristo. Portanto, em decorrência disso, eliminem as vossas inclinações carnais. Não é o que você faz, é aquilo que Deus fez. Digam não à prostituição, à impureza, à paixão, ao desejo mau, à avareza, que é a idolatria. Rejeitem todos esses pecados. E a base para conseguir isso não é a força de vontade. Não é a determinação do seu próprio coração. Mas é a sua união com Cristo. Paulo infere: já morrestes, então, com base nisso, nessa confissão, agora viva nessa fé. E é legítimo um cristão dizer, nesse sentido, que toma posse, desde que seja um indicativo bíblico, no caso, já morrestes. É algo que Deus já fez pelo homem, por isso nos tornamos posse dessa verdade. Nisso, então, meus amados, reside a verdadeira força da vida cristã, a sua dinâmica, a união com Cristo. Essa união com Cristo é a base, é o fundamento para que nós possamos mortificar o velho homem, a velha natureza. É diferente do legalismo, é diferente do ascetismo. E as crianças aqui vão lembrar dessas palavras. Lembram dessas palavras que nós já estudamos? Ascetismo, legalismo, sincretismo, gnosticismo. É diferente disso tudo que os falsos mestres estavam ensinando aqui à igreja de Colossos. E aí então, Paulo mostra que a eficácia disso está em Cristo, na nossa união com Ele. Paulo então agora, ele vai dar duas razões adicionais para que o cristão faça morrer as inclinações carnais da sua natureza. E quais são as razões? A ira de Deus recai sobre os filhos sobre os desobedientes. E o pecado faz parte do passado. Não faz mais parte da sua vida. Quero fazer uma pergunta para você, querido. Quais desejos e inclinações carnais você precisa fazer morrer na sua vida? Que coisas ainda você carrega, desde a sua conversão, que você precisa fazer morrer? Será que não temos tentado conviver, às vezes, com essas coisas? E caminhar com elas ainda? Práticas idólatras. Práticas que o Senhor abomina. A instrução da palavra é: você foi amado, você foi salvo, você foi escolhido antes da fundação do mundo, você foi regenerado, você foi transformado, então agora busque as coisas celestiais.
O que é que você tem carregado, querido? Que não é para você carregar. O que é que você tem carregado no seu casamento, na relação conjugal, que não é para você carregar? O que é que você tem carregado na sua vida íntima, onde só você sabe o que acontece? Que práticas você tem carregado que você precisa fazer morrer? Ore ao Senhor, meu amado. Busque na presença de Deus livramento para isso. E a palavra de Deus diz que nós temos livramento para isso. A segunda razão para o cristão mortificar as inclinações carnais de sua natureza terrena é porque tais práticas pecaminosas fazem parte do passado, não mais do presente nem do nosso futuro. Então o apóstolo Paulo ele diz, lá no verso 7, que nós devemos nos despir, nos despojar. Ora, nestas mesmas coisas andastes, vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Olha só o que diz o verso 7. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivis nestas coisas. Ou seja, aquele estilo desobediente daqueles irmãos lá da igreja de Colossos é coisa da época que eles não conheciam a Cristo. Que eles não tinham noção da verdade, como Paulo escreve à igreja de Éfeso sobre os gentios, e esses irmãos também eram gentios. Vocês agora não vivem mais na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vontade de Deus. Agora vocês conhecem a Deus, vocês conhecem a Jesus, vocês tiveram um encontro com Cristo, vocês têm uma nova vida, então agora vocês foram iluminados, vocês estão unidos a Jesus, vocês foram transformados pela graça redentora, pelo Santo Espírito, e quando o Senhor estendeu a sua graça salvífica ao pecador, uma nova fase, uma nova vida se iniciou. Então voltar às práticas de outrora se torna fora de questão. É parte do passado. Portanto, é importante eliminar essas inclinações carnais. Sabe, queridos, a sensação de você chegar em casa depois de um dia cansado de trabalho, onde você está exausto, aí você tira aquela roupa suada, pesada do trabalho, e aí você fala assim, vou tomar um banho. Aí você toma aquele banho renovador, e agora você coloca uma roupa limpa. Essa é a metáfora que Paulo está dizendo aqui. É de você tirar as coisas velhas, cansadas, sujas, suadas e se revestir de uma roupa limpa, cheirosa. E nesse sentido é importante prestar atenção quando ele diz, já vos despistes. O verso 8 faz um contraste com o versículo anterior. Paulo diz para esses irmãos que eles antes viviam de determinada maneira, mas agora, depois da conversão, é preciso eles se livrarem de uma série de práticas pecaminosas, manifestações das inclinações carnais. E aí ele vai listar aqui, ele vai falar sobre raiva, sobre ódio, sobre maldade, sobre difamação, palavras indecentes do falar. Paulo diz que o cristão ele deve mortificar no que se refere a essas práticas. Agora ele explica isso. Ele diz que você tira isso tudo da sua vida, essa roupa suja, e coloca uma roupa limpa. E aí ele acrescenta, não mintais uns aos outros. Por quê? Novamente ele usa o indicativo. Pois já vos despistes do velho homem e das suas ações. O velho homem é aquele que possui as mesmas inclinações carnais que ele se refere anteriormente. Então, é nesse contexto que ele nos diz, ele diz assim, agora vocês são filhos de Deus, vocês têm uma nova identidade, vocês têm um novo RG, vocês têm uma nova natureza. Não devem viver mais assim. Na cruz, os cristãos se despiram dessa natureza com Cristo. E agora nós morremos para ela. Então, da mesma forma, Paulo diz, morrestes, portanto,
eliminai vossas inclinações. Agora ele vai dizer, livrai-vos de tudo isso, pois vocês já se despiram do velho homem com suas ações. Mais uma vez, o indicativo serve de base para o imperativo. Meu querido irmão, do que você precisa ainda se despir? Às vezes você até fez morrer algumas coisas, mas está ali um altar erigido para aquele pecado que você fez morrer. E aí você fala assim, sabe aquelas coisas que você fala, você não vai usar nunca mais, mas você deixa guardado em casa? É mais ou menos assim. Deus está falando assim, joga fora isso, porque você não vai mais usar. E aí às vezes a esposa vem lá e faz aquela limpa, né? E a hora que você vê, fala assim, cadê aquele negócio aqui? Foi meu pai que me deu, isso é herança de família. Existem práticas na sua vida que você precisa se livrar delas, queridos? Infelizmente, nós vamos pecar, mas isso não pode ser uma prática comum na nossa caminhada. E aí o texto ele termina dizendo assim que nós precisamos nos revestir do novo homem. Verso 10 e verso 11 diz, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Agora o apóstolo Paulo fala sobre um revestimento. E tudo está relacionado a esse revestir-se. Se Adão é o velho homem, a Bíblia diz que o novo homem é Cristo. Na morte de Jesus, o cristão vai se despir de Adão, e na ressurreição de Cristo, ele vai se revestir do Senhor. Esse é um ato divino que aconteceu na cruz e na ressurreição de Cristo, há 2000 anos atrás, e que nos ocorre na experiência presente da conversão. Paulo afirma que esse novo homem, essa nova natureza que recebemos na conversão se refaz num processo constante de renovação para o pleno conhecimento da imagem daquele que o criou. E a palavra imagem, queridos, ela já apareceu nessa epístola pelo menos 2 vezes, quando o autor diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. Em linhas gerais, o que o apóstolo está explicando para nós agora é que com Jesus, a vida do cristão, nós temos uma renovação diária, contínua e constante. Para que o salvo, cada vez mais, reflita a imagem daquele que o criou como novo homem. E é como se ele dissesse que Deus recria o cristão segundo a sua imagem, a imagem de Jesus, e que ele continua a renová-lo diariamente segundo essa imagem. É como se essa experiência comum a todos nós, Paulo acrescenta, não há mais grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, ou homem livre, mas Cristo que é tudo em todos. O apóstolo ressalta aqui nesse trecho que na nova humanidade criada por Deus, a semelhança de Cristo, não há diferença alguma. Todos nós agora fomos alcançados pela graça, aqueles que têm Cristo Jesus. E somos iguais. Eu não sou melhor do que você e você não é melhor do que eu. É isso que Paulo está dizendo. Todas essas diferenças raciais, sociais, econômicas, intelectuais, elas são abolidas. Todas elas. Vou repetir, querido. Todas as diferenças raciais, sociais, econômicas e intelectuais são abolidas. Nós nos tornamos nivelados, todos iguais diante do Senhor. E o Evangelho é para transformar isso. É refletir essa unidade na diversidade. E Paulo faz a aplicação dessa verdade. E os cristãos, então, se revestiam do novo homem pela ação de Deus. Agora precisam se apropriar na prática dessa nova vida. O Senhor lhes deu uma nova natureza. Eles foram refeitos. Nós recebemos uma nova vida. Fomos refeitos em Cristo. E precisamos crer que Cristo nos dá agora todas as ferramentas para caminharmos nessa nova vida.
Eu quero concluir, meus irmãos, pensando de maneira prática como você pode se revestir desse novo homem. O que você pode fazer? Eu quero te dar rapidamente aqui 3 dicas. A primeira é, conheça mais o Senhor. Conheça mais o Senhor. Como você vai conhecer mais o Senhor? Agora eu deixo com você. O que você vai fazer para conhecer mais o Senhor? Porque quando você conhece mais o Senhor, você conhece a você mesmo. Busque ter mais envolvimento com o povo de Deus, com a igreja. Porque aqui o Senhor ordena a sua bênção. É isso que a palavra diz. Veja de maneira prática o que você pode fazer também para expressar esse amor de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, para que possamos, para a glória e para o louvor dEle, fazermos morrer o velho homem, nos despirmos deste novo homem e nos revestirmos do novo homem, criado em justiça e retidão. Que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.